Olá, meus amigos, muito bom dia. Que Deus abençoe vocês. Aqui em São Paulo, neste momento, nós estamos vendo o tempo fechado, chuvoso, um pouco frio. Mas o tempo o tempo que você está vivendo aí, por exemplo, no norte, no nordeste, no sul, talvez esteja o sol brilhando, bacana, não é? Aqui nós estamos debaixo de chuva, mas não importa o tempo, não importa a temperatura, não importa absolutamente nada o que ocorre ao nosso redor, as circunstâncias, as situações em que vivemos. Quando a pessoa ela tem o rei do reino dos céus, o rei do reino dos céus, que é o Senhor Jesus, dentro de si, ela começa a viver no reino dos céus. Ela começa a viver no reino dos céus. Por quê? Porque o rei está vivo dentro dela. Essa é a glória de cada cristão de fato e de verdade, verdadeiro. Nós vivemos pela fé, nós não vivemos pelas circunstâncias. Se o tempo está chuvoso, se ele está sol, ensolarado, não importa. Não importam as situações, os problemas. O mais importante é o que há dentro de cada um de nós. E eu vou dizer para vocês uma coisa. Jesus disse assim: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele não está falando assim dos que estão mortos, não, porque quem morreu em Cristo já está vivo. Já ressuscitaram, digamos assim, com Deus. Mas aqui ele está falando dos mortos espirituais. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim. Quem crê em mim. Essa crença envolve uma fé que envolve obediência à palavra dele, que envolve prática da palavra dele, que envolve a pessoa seguir a palavra dele, que não é fácil para quem está na carne, obviamente. Mas quem está no espírito, quem vive no espírito, não é difícil. É fácil. Fácil porque está em espírito. Mas quando não está em espírito, tudo se torna difícil, tudo se torna complicado. Então, amiga e amigo, essa é a maior glória do ser humano, viver na fé, pela fé, naquele que ressurgiu dos mortos. Porque o mesmo Espírito que o ressuscitou dos mortos, também ressuscitará aqueles que estão mortos, ou ressuscita aqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados. Então, talvez você seja aquela criatura que tenha encontrado muitos motivos, ou qualquer motivo, para desanimar da fé, para relaxar na fé, para fazer pouco caso da fé. Eu já fui na igreja, eu já vou na igreja, mas a minha vida não mudou. Você está pensando nas circunstâncias, você está preocupado, se está chovendo, se está fazendo sol. Você está olhando as circunstâncias. Você está olhando o seu exterior, a sua vida. Eu não realizei os meus sonhos, eu não conquistei isso, eu ainda não conquistei aquilo. Então,
Quando você está olhando dessa forma, é porque você não está na fé. Você vai na igreja, você canta, você ora, talvez até dance, né? Na igreja, mas se você está sempre a observar as circunstâncias da sua vida, os seus problemas, então você não está vivendo na fé. Viver na fé é viver na certeza. Viver na fé não é viver no sentimento. Viver na fé é viver na convicção daquilo que se espera, daquilo que se crê. Então, por exemplo, eu creio no meu Senhor. E a minha crença nele é tão forte que eu não temo a morte. Pelo contrário, a morte é lucro para aqueles que verdadeiramente vivem e creem no Senhor Jesus. Porque ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, quer dizer, quem vive pela fé, pela crença em mim, assume a sua fé, a sua crença em mim, ainda que esteja morto, viverá. Viverá. E o bacana disso é que ele fala de uma ressurreição ampla, uma vida abundante com o Espírito Santo dentro da pessoa que crê, que vive e crê nele. Só para você ter uma ideia, se não ficou muito bem explicado, e eu peço que o Espírito Santo ilumine o seu entendimento para você entender. O apóstolo Paulo disse assim, olha só o que o apóstolo diz, o Espírito Santo através dele, porque em Jesus se descobre a justiça de Deus. Em Jesus se descobre a justiça de Deus. Quer dizer, através de Jesus, nós somos justificados, merecedores de seus favores, de suas bênçãos. Em Jesus, nós temos esse privilégio, e isso para quem crê em Jesus. Por isso que aqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados, ressurgem. Então você que está aí morto nos seus delitos, nos seus pecados, você que está morto ou tem estado morto durante toda a sua vida e você não vê perspectiva do amanhã, você não vê realizar um sonho de criança na sua vida, você não vê sinal disso. Mas quando você crê no Senhor Jesus, quando você realmente dá a sua vida, o seu coração para Ele, quando você coloca o seu coração nas mãos dEle, oh meu Deus, está aqui o meu coração. Meu coração, ele se apaixona por qualquer coisa, por qualquer pessoa. Meu coração é vaidoso, meu coração é ganancioso, o meu coração é mau, ele me engana, ele tem me enganado. Olha, o meu coração me fez casar mal, o meu coração me fez se relacionar com uma pessoa errada. O meu coração me faz sempre fazer as escolhas erradas. O meu coração é sujo, é mau. O meu coração tem inveja. O meu coração guarda ressentimentos. Então, de repente, você está com o seu coração totalmente mergulhado no pecado, porque o seu coração ainda não foi entregue para Jesus, para que ele pudesse lavá-lo com o seu sangue e fazer de você, do seu coração, um novo coração, e dar um novo coração. Então, quando a pessoa toma a decisão, não, eu abro mão do meu coração, eu abro mão das suas pretensões, eu abro mão dos seus sonhos, das suas realizações, eu abro mão de todo o meu coração. Quer dizer, você está abrindo mão da sua alma,
Você está entregando a sua alma, que é simbolizado pelo coração, para o Senhor Jesus. E você começa a seguir, você começa a obedecer a palavra dele. Você começa a praticar a palavra dele. Então você começa a perdoar aqueles que lhe ofenderam ou têm ofendido. Você começa a olhar com bons olhos as pessoas que falam, criticam, censuram, que jogam pedras em você. Porque você sabe que todas as pessoas, qualquer pessoa que tem maus olhos está em trevas. Mas quando você entrega o seu coração para Jesus, você se torna justificada, quer dizer, iluminada. Você se torna merecedora. E o Espírito Santo começa a operar através de você. E as outras pessoas serão beneficiadas por seu intermédio. Então, quando o apóstolo Paulo diz, em Jesus se descobre a justiça de Deus, quer dizer, nós somos justificados. Nós temos pecados, mas quando nós focamos a nossa vida no Senhor Jesus, colocamos a nossa fé nele, andamos nas suas pegadas, nos seus ensinamentos, então essa prática, né, essa é a crença que Jesus espera de cada um de nós. Ele diz, aquele que me ama, guarda a minha palavra. Mas não é guardar no cofre, não, é guardar, obedecer, praticar. Aquele que me ama, guarda a minha palavra. Então, quando você começa a observar a palavra de Deus e obedecê-la, então você se torna uma pessoa de fé. A fé que faz você, então, ser justa diante de Deus. Porque quando a pessoa recebe essa fé, ela sabe que as outras que estão vivendo nas trevas precisam de misericórdia. Então ela ora por aquelas pessoas que estão nas trevas. Ela ora, oh meu Deus, tem compaixão dessa pessoa, tem compaixão dessa criatura que me persegue, que me odeia, que me faz mal, tem tentado me prejudicar. Então você toma atitudes que são extremamente importantes para a sua vida espiritual. Porque se você não perdoa, você tampouco será perdoada. Se eu não perdoo, tampouco serei perdoado. Que Deus tenha misericórdia daqueles que me odeiam. Eu não quero que eles sejam punidos. Eu não quero vingança. Eu quero que Deus tenha misericórdia deles e venha abrir o entendimento deles e venha salvá-los e venha iluminá-los para que eles também venham entender a obra de Deus, venham fazer parte desse exército do Espírito Santo que leva a vida para outras pessoas. Então ele disse, em Jesus se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, todo dia, de fé em fé. Então esteja chuvoso o tempo, esteja ensolarado, bonito, não importa. O que vale é o que está dentro de nós. O que importa é o que está vivo dentro de nós, que é o Espírito da fé, que é o Espírito Santo. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então a vida só pode acontecer pela fé. Então quando a pessoa vive na fé, pela fé, anda de fé em fé, ela tem vida própria. Ela tem luz própria, porque o Espírito da fé, que é o Espírito Santo, está ali permanentemente com ela. E ela não fica a observar as circunstâncias. Ela olha para o autor e consumador da fé. Por isso também Paulo fala lá, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem.
Então, você pode prestar atenção e deve prestar atenção no tempo, quando você vai lá, verifica como é que vai ser o tempo hoje, chuvoso, então você tem que se precaver. Não, então eu vou para o trabalho, vou botar uma capa, vou levar o guarda-chuva, aí tudo bem. Mas você não pode olhar para o tempo e falar, puxa vida, eu não vou poder sair, eu não vou poder fazer isso. Não. Você vive pela fé. Suas relações, seus relacionamentos, seu trabalho, sua vida, enfim, ela tem que estar sobre a fé. Fé é justiça. Fé que traz a justiça de Deus. Fé que faz a gente justo diante de Deus. Fé que faz a gente merecedor diante de Deus. Então, como eu estava falando, você que está com a vida toda estragada, você está morto nos seus delitos, nos seus pecados, basta você crer no Senhor Jesus de forma prática, não teórica. Não adianta você conhecer a Bíblia, não adianta você saber toda a Bíblia. Ninguém mais sabe a Bíblia de capa a capa do que o diabo, a não ser Deus. Deus sabe mais do que todos, mas o diabo conhece toda a Bíblia. E nem por isso deixa de ser diabo. Então, você também não adianta conhecer a palavra de Deus e não obedecer e não praticá-la. E isso se chama fé. Quando você obedece, quando você pratica, você está agindo a sua fé. Então, por exemplo, aqueles que me odeiam, eu sei que eu tenho muitos inimigos, muitas pessoas me odeiam. Eu sei que tem muita gente que me ama de verdade, ora por mim, faz jejum por mim, e graças a Deus por essas pessoas, porque elas são como aqueles auxiliares de Moisés, sabe? Quando estava lá no monte, então quando Moisés levantava o braço, o povo de Israel vencia. Quando Israel descansava o braço, o povo de Israel ficava derrotado, o inimigo vencia. Então tinham pessoas que ficavam sustentando o braço de Moisés até a vitória final. Então essas pessoas que oram por mim, que têm orado por mim, que têm até jejuado por mim, são as pessoas que têm sustentado a minha permanência na fé, a minha permanência com Deus. Graças a Deus por isso. Então, eu oro pelos meus inimigos, por aqueles que me odeiam. Eu sei que tem muita gente que me ama, mas também tem muita gente que me odeia. E me odeia porque o espírito do mal está lá dentro delas. O espírito do ódio, o espírito da inveja, o espírito da corrupção, o espírito desse mundo. Pessoas que estão apegadas a esse mundo, pessoas que estão ligadas a esse mundo. Então, essas pessoas, infelizmente, estão vivendo de dúvida em dúvida e com medo. Então, porque tem medo, tem dúvida, elas se apegam às coisas que veem. Mas quem tem a fé não se apega a nada, porque já está firme com o Senhor Jesus. Então, minha amiga e meu amigo, você que está aí vivendo um pedacinho do inferno, talvez depressiva, talvez vivendo na ansiedade, entrega isso tudo na mão do Senhor Jesus. Ore para Ele, diga assim, ó Senhor, eu sei que não mereço nada, mas está escrito, qual o pai que se o filho pedir pão lhe dará pedra? Eu estou aqui para te pedir, tem misericórdia de mim. Me dá uma fé que me faz ser uma vencedora, um vencedor. Uma fé que me faz tomar atitudes de acordo com a tua palavra, de acordo com a tua vontade. Me dá uma fé que me justifique de fato e de verdade. Não uma fé sensacionalista, uma fé emotiva, não, mas uma fé consciente. Me dá essa fé, porque eu sei que essa fé é que nos faz viver e por toda a eternidade, porque ainda que a gente esteja morto nos nossos delitos e pecados,
quando agimos a nossa fé, ou a fé que Deus nos deu, então ela nos justifica, nos perdoa, o Senhor Jesus nos perdoa e nos faz levantar do nosso túmulo espiritual. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, quem coloca a vida em mim, ainda que esteja morto, viverá. Deus abençoe a vocês e tenham um excelente dia em nome do Senhor Jesus. Amém.